Glória a Deus, queridos. Amém? A vitória é nossa. Até aqui. E por isso. Amém, queridos. Queridos, vai ser só uma entrada, uma torradinha com chá. Amém. Gênesis 49, versículo de número 26. Glória seja dada ao Cordeiro. Queridos, nós temos uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Já estou há algum tempo aqui com essa mensagem aqui. Por 4 vezes eu hesitei em falar dela, mas eu senti de Deus, o aval de Deus. Gênesis 49, versículo 26, diz assim: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Vamos ler mais uma vez, no tempo 3. Está diferente aqui? Está igual? Então vai ficar bem gostoso, a igreja toda no telão, amém? No tempo 3, 1, 2, 3, a igreja. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ok, queridos, podemos assentar. Essa igreja forte, igreja amante da palavra, igreja que gosta de Bíblia, essa igreja é Siloé. Amém, amados? Querida, a porção lida, todos nós, ou a grande maioria, sabe que Jacó, ele fica um bom período afastado de seu filho José. Todos nós sabemos que José, ele foi o sonhador da casa. Ainda que a Bíblia, ela traz um relato, sonho de seu pai. No capítulo 35 de Gênesis, ou melhor, capítulo 37 do Gênesis, e o versículo 5, começa a narrativa da vida desse moço, a respeito do sonho de José. Mas o capítulo de número 28 de Gênesis também registra o sonho de seu pai, Jacó. A Bíblia diz que, peregrinando pelo deserto, Jacó, ele faz uma pedra de cabeceira e, com a cabeça naquela pedra, Jacó sonha. Mais à frente, o seu filho vai lhe relatar um sonho. E antes de contar a seu pai, a Bíblia diz que ele conta a seus irmãos. A Bíblia diz que seus irmãos não compreendem. Geralmente é assim. Quem não se dá a oportunidade de sonhar, nunca vai compreender aquele que sonha. Mas José, irmãos, ele contava, não era porque José era soberbo, ou queria ser maior ou mais que seus irmãos. Até porque, irmãos, quando Deus escolhe alguém, grave isso, Deus tem umas formas um tanto quanto difícil de nós, seres humanos, entender e explicar as suas escolhas. Por exemplo, a Bíblia diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí quando você puxa a ficha de Davi, você vai encontrar, num pensamento natural, algumas controvérsias. Não que você vai desmentir a Bíblia.
É a Bíblia que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando você vai fazer uma comparação entre esses dois personagens bíblicos, José e Davi, não é bom fazer isso. Mas se você experimentar e buscar a biografia de ambos, você vai ver muito mais qualidades em José do que no próprio Davi. Sim ou não? Mas a Bíblia traz um relato a respeito de José. E o que é mais gostoso, o que é interessante, é que quem vai, irmãos, honrar a trajetória de José é o seu próprio pai. E eu quero falar a respeito disso. Eu preciso que você dobre sua atenção para que você alcance o nível espiritual que Deus vai nos levar. E a proposta dessa noite é reconhecimento humano. Porque Deus já te escolheu e ponto final. E por mais que eu tente, eu não consigo explicar a tua escolha, tampouco a minha. Então nós vamos falar de alguns reconhecimentos terreno. E quem não alcançou, te prepara. Vai começar a acontecer algumas coisas na sua vida. E você não vai saber explicar. Primeiro porque Deus te escolheu, isso é fato. A prova disso é você aqui. É você estar vivo. É você vencer a pandemia. É você vencer os percalços. É você vencer o cansaço. É você vencer a fadiga. E Deus te trazer a esse lugar. Esse é o primeiro fato. E o segundo? O segundo é que lá onde você mora, onde você reside, onde você congrega, aqui nesta congregação, o lugar onde você pisa, vão começar a reconhecer quem tu é. Escreve o que está sendo dito. Se eu fosse você, pegava papel e caneta e começava a anotar, porque se você entender o que Deus fez na vida desse moço e procurar aplicar na sua vida, a história da sua vida muda. Se eu fosse lhe dar um conselho, irmãos, o conselho seria o seguinte. Eu anotei isso aqui, ó. Ore como se tudo dependesse de Deus. Quem pegou essa primeira parte? Ore como se tudo dependesse de Deus. O segundo conselho: trabalhe como se tudo dependesse de você. Quem entendeu? Queridos, eu não estou falando de egocentrismo, eu não estou falando de pessoas espaçosas, eu estou falando de pessoas que vão se encaixar no lugar em que Deus já reservou, espaço esse que só cabe você. Pastor, simplifica. No primeiro livro dos Reis, capítulo 5, verso 6, a Bíblia diz assim: e o altar que Salomão construiu, as pedras eram encaixadas, sem barulhos de nenhum instrumento sonoro, mas eram encaixadas de forma manual, ou seja, tem um lugar específico para cada um. Agora a pergunta que não quer calar: você quer marcar a sua trajetória na terra? E haverão, disse haverão reconhecimentos humanos. Pastor, isso não é vaidade? Eu te digo que não. Porque José decidiu ser alguém que ia abençoar vidas com a sua vida. É muito gostoso quando a gente toma essa decisão. Quando as pessoas começam a fazer comentários a seu respeito e dizer: não, fulano é uma bênção, ciclano é uma bênção. Só de você lembrar da pessoa, você já tem um gozo na tua alma. A parede da sua memória já se alegra. Tem pessoas que só da gente pensar, naturalmente já traz alguma coisa gostosa, já muda o ambiente, já muda a sensação. Irmãos, nós víamos de Juiz de Fora no carro e não falamos, graças a Deus, da vida de ninguém, que a gente tem que entender para isso, porque quem quer falar de Jesus, irmão, é tanta coisa que tem para falar de Jesus, que não dá nem tempo para falar da vida alheia. Mas nós tecemos alguns comentários acerca de algumas qualidades e adjetivos de irmãos do nosso convívio. Irmãos que chegam aconselhando, irmãos que chegam e fazem a diferença, irmãos que preenchem espaços.
De maneira que, ainda que a gente queira, pela nossa natureza adâmica, caída, tecer comentários alheios a respeito de pessoas, ou denegrir a imagem de alguém, essa pessoa chega arrumando tudo e diga: rapaz, sabe aquela pessoa que sabe tirar o doce do amargo? Aquela pessoa que sabe que eu sou cheio de defeito, mas acha uma qualidade em mim, é essa pessoa que Deus vai encontrar em você. Eu não sei se você está disposto a fazer parte dessa equipe que Deus está selecionando nessa noite. Alabagaio. O jovem tinha todos os motivos para massacrar seus irmãos. Ele tinha um compromisso com seu pai. Que compromisso é, pastor? Relatar por onde andavam os seus irmãos. Aí a Bíblia vai dizer que ele trazia as novidades, porque o pai confiava nele. Função dos mais velhos, função dos mais, mas era José quem fazia. Porque o maior tem que tomar conta do menor. Só que José era o menor. E o pai confiava. Catuca teu irmão e diz assim: para com esse negócio de dizer que está muito novo para assumir responsabilidade. Deus confiou em você. Agora na quinta costela diga: Deus já não te vê como criança. Aí a história diz que José trazia as novas dos seus irmãos. Que seus irmãos andavam errantes. E ele trazia as novas para os seus irmãos. Um belo dia, esse José vem. E os irmãos o vê de longe. E comentam entre si. Aí vem o sonhador. Pegam José, jogam na cova o vendem e o transporta para o lugar da bênção. Essas alturas, a caravana de Jacó residia em Canaã, a terra que Deus disse a Abraão que jamais faltaria o leite e o mel. Diga ao seu irmão: você sabia que a terra do leite e do mel pode ser a sua casa? Diga: se você cuidar da sua casa, se você se comportar na sua casa, se você não deixar a ira, a cólera, a inveja, a dissensão, a confusão bater nem no teu portão, a tua casa será uma casa bendita, será uma casa abençoada. Diga para o seu irmão: você vai ter para dar. Diga: você vai ter para dar. Ainda que muitos tenham escassez, a sua casa não vai faltar. Quem toma posse dessa palavra? Irmãos, você sabe o que é você manter um ambiente favorável, irmãos? Não é a força do teu braço, não é o produto do teu trabalho, o braçal, do pão de cada dia. É o ambiente que se forma. Porque Deus gosta quando o ambiente é preparado para o agir dele. Quando tem ambiente, irmãos, tem manifestação de Deus. Quando tem ambiente, tem resultado, irmãos. E Deus ama quando nós preparamos o ambiente. A história vai contar, meu diácono Marco Paulo, que agora o velho Jacó já está prestes a morrer. Deus não deixa Jacó morrer sem reencontrar o seu filho. Essa história nós já sabemos. Durante alguns anos, Jacó amargura uma túnica manchada de sangue, como se fosse o atestado de óbito de José. Deus promove o reencontro. José, com a astúcia dada por Deus e sabedoria, ele promove o reencontro da sua casa. Agora o velho Jacó é introduzido no Egito, junto com a sua caravana, aproximadamente 72 pessoas, e ele reencontra seu filho. E antes de Jacó expirar, a história conta que ele vai fazer um relatório segundo o comportamento de cada filho. Jacó era governador, ou melhor dizendo, José era governador, sim ou não? José mandava e desmandava no Egito, sim ou não? Mesmo respeitando o faraó, o faraó não dava um só passo sem antes consultar a José. Não termina que quem mandava era José. Mas Jacó sabiamente, talvez querendo, corrigir o episódio da túnica,
ele vai chamar José na 11ª fila. Ele podia até ser o governador, mas nesta ordem, ele precisava ser chamado no seu tempo e na sua hora. Diga para o seu irmão: cresça, se desenvolva, se forme, mas teu pai é teu pai, tua mãe é tua mãe, respeite a posição dos seus irmãos. Ainda que o mais novo cresça, se desenvolva, tenha dinheiro, enriqueça, mas saiba respeitar aqueles que vieram antes de vós. Jacó corrige o episódio da túnica e chama José na 11ª fileira. José se apresenta, e quando ele se apresenta, Jacó vai dizer o seguinte: as bênçãos de teu pai. Meu Deus do céu. Se pudesse deixar um dever de casa, leia o capítulo 49 de Gênesis. Leia o que Jacó entregou a cada um de seus irmãos. Nesse episódio, Jacó vai dar a José a bênção dobrada, porque o seu filho Rubem, irmãos, o que é um comportamento de um filho? E quando eu digo filho, eu digo em todas as esferas, irmãos, porque o desejo de Deus é que os filhos sejam abençoados. Mas os nossos relatórios estão todos eles sendo anotados. Talvez entrou alguém aqui hoje que, se puxar o saldo da sua conta para com seus pais, está muito negativo. Mas hoje é noite de Deus mudar essa história. Quem entende isso? Jacó vai entregar a biografia de cada um dos seus filhos. Mas quando chega em José, ele vai dizer a Gabriel Martins que as bênçãos de teu pai sejam mais excelentes ou exceda. Jacó está dizendo: eu reconheço, José, o quanto você foi importante para a nossa família. Meu Deus, eu tenho que entrar nisso aqui. O que um comportamento não faz, irmãos? O que uma pessoa determinada a lutar pelos seus e enfrentar embates pessoais, irmãos? Porque José, em tempo algum, escute isso aqui, ele pensou em reencontrar seus irmãos. Lançado no Egito, se comportou. Deus não disse a ele que ele reencontraria, embora o sonho dissesse que o sol, a lua e as 11 estrelas iriam se prostrar. Mas José ainda não tinha esse entendimento. A prova disso é que ele conta, porque se ele tivesse o entendimento do que era a visão, ele nunca contaria. Porque tem gente que não vai aceitar que você se comporta de uma maneira que Deus vai te honrar, e só de pensar que Deus vai te honrar, ele não suporta ficar perto de você. A ministração dessa noite, irmãos, é para quem está determinado a vencer e fazer a diferença. É para quem está disposto a sair de perto de quem não quer nada com a hora e com a voz do Brasil. Se essa pessoa está te puxando para baixo, sai de perto depressa. Alabagaio. Alabadui que é fácil come daragaio. Eu estava lendo a respeito desse tal amor que esfria. Tem hora que é só Jesus, né, irmão? A igreja de Éfeso, por pouco não sei que parou a igreja de Filadélfia. A questão que Deus cobra de Éfeso é a seguinte: tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Esse primeiro amor, ele é classificado como as primeiras obras. Esse primeiro amor nada mais é do que uma insistente, investida na vida de alguém que não quer ser amado. Alguém que não quer, irmãos, de forma alguma romper. Aí Deus manda João escrever: tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. A questão ali não é você abandonar, é a pessoa não saber ser Tem hora que cansa, não cansa? Tem hora que cansa, não cansa? Então deixa eu te dar um conselho: se aparta um pouquinho e se fortaleça. Se Deus mandar, tu volta a cuidar. Por enquanto, se fortaleça. Diga para o seu irmão: se fortaleça.
Se fortaleça, para de jogar pérolas aos porcos, se fortaleça, guarda um pouquinho. Se nós soubéssemos, irmãos, o valor das palavras, nós valorizávamos mais o silêncio. Fique quietinho um pouquinho, se fortaleça no Senhor e espera o agir de Deus, porque Ele vai agir. Diga para o seu irmão, Ele vai agir. Estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. José foi uma pessoa determinada, irmãos. Sabe aquela pessoa escolhida? Eu vi por um sábio que José é uma espécie de antitipo de Cristo. E eu começo a entender por quê. Porque José já era grande, José já era honrado, José mandava na maior nação em questão, tanto na questão da renda quanto no poder ibérico, o Egito, mas ele se preocupa. Ele bota o seu ministério, a sua honra e o seu nome à prova, por seus irmãos, por sua família. Aí eu fico observando o Senhor, carregando aquela cruz, Satanás o acompanhando e dizendo, não vai valer a pena. Os romanos rasgam a sua veste, expõem a sua figura, colocam uma coroa de espinho pontiaguda, que segundo os estudiosos, tinham para cima de 3, 4 centímetros, de maneira a perfurar o seu crânio. O sangue desce. A cruz não era para ele, Barrabás tinha pelo menos 2 metros, Jesus bem franzino, de aparência que não nos atraía, mas eles esticam seus braços e prendem as suas mãos com os cravos. A perna eles prendem de maneira que ele tentasse respirar e não conseguia. Ele tinha todos os motivos do mundo para olhar para esse ser aqui desprezível e dizer, não vale a pena, porque Satanás por muitas vezes disse, não valerá a pena. Mas hoje eu entro por essas portas aqui para te dizer que a cada gota daquele sangue que foi derramado vai valer a... Bate na mão de 3 aí, me ajuda a pregar, diga, faça valer a pena. Diga, faça valer a pena. Faça valer a pena. Oh. Deixa eu relatar aqui um fato para você, queridos. Não tem nada nesse mundo, irmãos, que paga esse ambiente aqui. Para nós desfrutarmos desse ambiente aqui, um preço muito alto foi pago. Mas não tem dinheiro na terra que compra. Pastor, e se eu der o maior dízimo da igreja? Não compra. E se eu vender tudo que eu conquistei até hoje? Não compra. Foi um preço de sangue. E ele olhou do alto da cruz e pôde contemplar o domingo de hoje, para cada rosto aqui presente. E se ele fosse fazer, pastor Carlos Alberto, ele faria tudo de novo, porque Jesus, ele veio determinado a morrer por nós. E o diabo investiu pesado, o diabo tentou, mas não adiantou. Israel, ele decidiu, ele te escolheu, ele te conservou e manda te dizer, vou te levantar na terra do vivente. Quem crê nessa palavra? A proposta, irmãos, escute isso aqui. A proposta da noite é: trabalhe como se tudo dependesse de ti, e ore como se tudo dependesse de Deus. Eu vou entrar aqui, vou sair rápido. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente só age assim quando estamos em adversidade. A gente só lembra que Deus é poderoso para fazer
quando o vento está soprando forte. A gente só leva esse negócio a sério quando estamos em adversidade. Mas hoje, irmãos, eu estou crendo que nós vamos sair daqui, irmãos, levando esse Deus a sério. Se entrou alguém aqui querendo brincar com esse Deus, eu vou te dar um conselho: não brinque com esse Deus. Ele tem coisas grandes, Ele tem coisas firmes, Ele tem honraria para você. Quem toma posse dessa palavra? Ainda esse ano eu vou ouvir testemunhos aqui tremendos de pessoas que se posicionaram e Deus respondeu depressa. Quem crê nessa palavra? Talvez José, irmãos, em alguns momentos, porque a gente tem mente para pensar, né? E a gente pensa. Talvez ele olhasse para um lado, olhasse para o outro e pensasse consigo: até onde está valendo a pena sonhar? Até onde está valendo a pena me guardar? E eu tenho algo aqui para te dizer. Deus vai criar situações que só serão sanadas quando você chegar. Pastor, e se eu estiver longe? O teu nome será mencionado. Deus vai derramar um status de respeito. Gravem isso aqui, irmãos. E vocês ouvirão falar de pessoas desta casa, de nomes que foram citados em pessoas em situações adversas, que só de citar o nome vão dizer: digno de respeito. Pastor, me prova isso à luz da palavra. Eu te provo. O centurião chegou diante de Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa, sou um homem de autoridade e mando também nos meus. Agora, se o Senhor liberar uma palavra, porque tu tem autoridade no mundo espiritual, o meu criado será sarado. Jesus se cala. E antes de Jesus mencionar qualquer palavra, os anciãos tomam a palavra. Os anciãos e dizem: mestre, é lícito atendê-lo. Ele ama a nossa pátria, e não só de palavras. Nos ajudou a edificar a sinagoga, testemunho. O que esse homem fez ficou marcado. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Esse espaço aqui, esse ambiente, tu acha que o tijolo que você doou, Deus não viu? Esse ambiente onde pessoas estão tendo vidas transformadas aqui, você acha que Deus não viu você dizimando, você ofertando, você se doando? As pessoas que trabalharam, que acordaram cedo, eu de Van e Tyson, lá no cantinho, lá mais ou menos onde está a irmã Bianca, eles sumiram dentro do buraco, cavando lá, para que a galeria pudesse estar sustentada, e o Robson lá em cima, junto com o Bruno e Júlio, e aqueles que estão lá em cima. Luiz, tu acha que Deus não viu você com o maior carinho, limpando essas pedras, colocando essas pedras? Deus não fica devendo nada para ninguém. Há uma história sendo escrita aqui, onde famílias serão transformadas. As irmãs vieram cozinhar. A pastora Patrícia coordenou aí um negócio de uma cozinha, doações. Você acha que Deus se esqueceu dessas coisas? Agora tem um negócio para falar para você. Não deixe essas coisas se perder, não. Valoriza o feito. Levanta a tua cabeça. Há momentos que a gente se abate. Há momentos que a gente pensa: será que está valendo a pena? E eu digo para você, sem medo de errar, está valendo. Queridos, nós estivemos em Juiz de Fora, os irmãos sabem. E dentre tantas bênçãos que Deus fez naquela região, chegou uma senhora que faz parte da igreja em Juiz de Fora. E o relato lá é que estavam dizendo que ela só chegaria na igreja de cadeira de rodas. Diga para o seu irmão: ela entrou andando, pulou, salmodiou, dançou, glorificou, e o nome do Senhor foi glorificado. Escute isso aqui, queridos. Todo e qualquer esforço que você faz, se você é do louvor, dê o seu melhor. Se você faz parte da equipe da limpeza, nem sei se tem isso aqui em Siloé, dê o seu melhor.
Aquilo que você faz, procura fazer com excelência. Porque o que José fez foi com excelência. É por isso que o velho Jacó, ele está dando relato dos seus filhos, mas quando chega em José, Jacó capricha. Que as pessoas falem assim a seu respeito. Que você não passe que você passe da média, irmãos. Quando eu digo média, não é como músico, né? Como popstar que se disse acima da média. Eu estou falando, irmãos, de sair da mediocridade, de sair da média e fazer com excelência, porque é para Deus. Porque quando a gente pede alguma coisa para Ele, a gente não pede nada mais que o melhor. Então, querido, começa a dar o seu melhor para Deus. É tempo dessa igreja começar a se mover. E só tem uma forma disso acontecer: você olhar para dentro de você. E eu vou te dar essa oportunidade agora. Você tem 10 segundos para fechar os seus olhos aí, quem quiser, irmãos, e fazer uma autoanálise. Como é que está a tua vida? O que você está oferecendo para Deus? A gente quer banquete e oferece misto frio. Pensa aí. Vê se não dá para melhorar um pouquinho. Vê se não dá para chegar um pouquinho mais cedo. Vê se não dá para oferecer uma ajuda a alguém. Vê se não dá para fazer mais um pouquinho por alguém. Não sei, é você quem sabe. Eu sei o quanto eu tenho que melhorar. Eu sei o quanto eu tenho que me doar. Eu sei o que eu ainda tenho que fazer. A pergunta que não quer calar: como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua dedicação à obra de Deus? Acha que o que você está oferecendo a Ele está bom? Eu sei que você tem a sua intimidade com Ele, mas se não é Deus que está usando meus lábios, a minha boca, eu não sei quem é que está falando aqui. Uma coisa você pode ter certeza: o diabo nunca vai dizer faz o melhor para Deus. O diabo nunca vai dizer faz o melhor para a obra de Deus. O diabo nunca vai dizer ajuda o seu irmão. O diabo nunca vai dizer estende a mão para esse. O diabo nunca vai dizer se dedica mais. A intenção do diabo é te paralisar. A intenção do diabo é fazer você crer que não vale a pena se dedicar. Mas há poder no sangue do Cordeiro. Se ele entrou aqui hoje soprando no ouvido de alguém, começa a se dedicar, porque vem relatório aí. E o relatório será: naquela igreja tem crentes excelentes, crentes dedicados, crentes que se doam de uma forma espantosa. Quem crê nessa palavra? Nós temos um grupo aqui, irmãos, bom. A igreja é uma bênção. E a gente fazendo meia boca, começa por mim. A gente recebe alguns elogios. Imagina se a gente der o nosso melhor. Você já pensou se você desse o seu melhor? Como é que seria? Mais almas se interessariam, irmãos, em entrar por essas portas. Quem vem aqui não vem aqui pela beleza do templo. Vem aqui é por o que falam aí fora. E se do jeito que eu estou fazendo estão falando bem, imagina se eu melhorar. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Pastor, por que o senhor está falando aqui? Porque, irmãos, quando o ano vira, a gente parece até esses religiosos. Só falta pular a ondinha. A gente dobra joelho, faz voto, e a gente só chegou na metade do ano. E tem pessoas já abatidas, pessoas desanimadas, que vivem reclamando da vida, mas não faz nada para a coisa mudar. Quem não muda, nada muda, querido. Quem não muda, nada muda. Quem não muda só reclama. Agora se envolve para tu ver a glória de Deus. Se dedica para tu ver a glória de Deus. Eu estou imaginando o chefe do cárcere, Missueli, chegar lá: ô Josézinho, quem é? O justiçado, é você. Seus irmãos se venderam, sim, te caluniaram, sim, mulher de Potifar tentou, sim, e aí, te me jogaram aqui, aí, segura essa chave aí, conduz esse cárcere. Ela: não, depois disso tudo, José disse: me dá isso aqui, rapaz, porque Deus me chamou para isso. Catuca seu irmão, diz: Deus te chamou para fazer a diferença. Aonde tu pisar, vão começar a te pedir coisa. Não é que estão te explorando, não, é que tem uma luz em você, tem um negócio diferente em você.
Você está entendendo? Não. Você é prestativa? Sim. Você é gentil? Sim. Mas Deus tem um negócio contigo. E toda hora teu nome é citado. Fulano não quer fazer, chama fulano que ela faz. Fulano não quer se dedicar, chama. Não é que a pessoa está te explorando. É que você tem um negócio diferente com Deus. E Deus tem um negócio contigo. Quem entende esse negócio? Darabagaio. Mas tem um problema, presbítero Edmilson, pastor Roberto Miranda, presbítero Ednei. O problema é quando a gente começa a fazer análise e se comparar com A, com B, com C. A tendência é a gente, parar. Catuca teu irmão, diz: não é hora de parar. A ordem é para avançar. Só quem pode se coloca de pé. Tem um relatório descendo lá do céu agora. Tem um relatório descendo dos altos céus agora. Tem um relatório descendo dos altos céus agora. Quem crê nessa palavra, feche os olhos, estenda a mão para cima. Tem um negócio de Deus, Patrick Rocha, para a sua vida. Ainda esse ano, Patrick, tu vai cantar o hino da vitória, meu filho. Tem calabagaio. Alabando o que é fácil. Quem tem mão para levantar, levanta a mão aí. Tem crente que recebe, levanta a tua mão aí. Tem um negócio descendo aqui, tem presente de Deus, tem relatório de Deus. Deus vai começar a trabalhar na tua vida de uma forma tremenda. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Mantenha essa mão em cima aí, tem um negócio descendo aqui. Eu estou recebendo demais da parte do Seba. Vão se surpreender contigo, tá, Marco? Vão comer Ebandagaio, Júpiter, Calabagaio. Vão se surpreender contigo, Márcio Narciso. Te prepara, homem. O Anderson, eu vejo Deus te levando para uma olaria e te bota sentado para observar a maneira como ele trabalha o vaso. E Deus manda te dizer que está muito próximo de algumas coisas romper na sua vida. Eu vejo Deus visitando a sua parentela. Eu vejo Deus trabalhando no meio dos céus, trazendo quem está longe para perto. Quem crê na palavra de Deus, irmãos, abre a tua boca para adorar o nome dele, vai. Abre a tua boca para adorar o nome dele, vai. Que faço. Chama o relógio, chama o relógio. Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão aí, levanta a tua mão aí. Alabagaio. Shebinai Sarajomba. Calablandu que andarabagaio. Shebede calabadarabagaio. De calabagaio. Disse o apóstolo: o bem que eu tenho que fazer eu não faço, o mal quando eu dou conta eu já fiz. E eu vi uma guerra interna, mas Deus está te chamando para uma intimidade, está entendendo? Para um estreitar, porque tem uma liderança para ser colocada em tuas mãos. Tu não entende porque tanta gente te procura. Tu se coloca como alguém que não tem condições de aconselhar, mas fazer o que esse Deus te escolheu, fazer o que esse Deus te chamou. Você disse: não venha me pedir conselho, que eu não tenho condições de aconselhar. Mas Deus disse: sou eu quem bota as palavras na tua boca. Labagai de mandaragaio. Quem tem mão para receber, quem tem boca para adorar. Quem tem mão para receber, quem tem boca para adorar. Agora bate na mão de dois crentes aí, diga: ainda dá tempo. Você quer mudar o quadro? Você quer mudar o quadro? Você quer mudar a história da sua família? O Egito não é o lugar da sua família. Diga para 2 ou 3: o Egito não é o lugar da sua família. Deus vai arrancar um a um. Deus vai tirar um por um. Diga: eu e a minha casa. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê nessa palavra, relão adora.